Oremos. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos em Tua presença. Te damos graças por esta oportunidade, te damos graças por este dia, por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente, falando conosco, nos ajudando a entendermos o que Tu desejas de cada um de nós e que possamos viver na prática em nossa vida aquilo que Tu nos pedes. Pedimos, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, que Tu atendas os pedidos de oração que nos são enviados, as necessidades que são apresentadas, os problemas que estão enfrentando. Acima de tudo, que permaneçam firmes, confiantes em Ti, que não desanimem, que perseverem e na certeza de que seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Pedimos que abençoes Davina Jorge e José Dornelli Jorge, estão completando 52 anos de casados. Que Tu abençoes. E o Genésio deseja também que Tu estejas presente na vida da Davina e do José Dornelles. Abençoes Renilda Bispo, Marcilene Dias Alves, Jasmira Neves, Luiz Santos, Getúlio, Sônia Rocha. Pede especialmente que Tu abençoes a netinha Valentina, que ontem completou mais um ano de vida, e também a mãe da Sônia Rocha, Bernardina, vai aniversariar no domingo, dia 30, que Tu abençoes, Pai. Abençoe Sandra Ducati e família, especialmente as noras que estão grávidas, e também abençoe Antônio Marcos Santos Silva, Vanusa e família, e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Estamos finalizando mais uma semana de estudo e somos gratos a Deus por Ele nos conceder esta oportunidade de podermos cada dia estudar a Palavra de Deus. Lembrando que amanhã, sábado, nós teremos aqui respostas de perguntas que nos são enviadas e gostaríamos que você, que nos acompanha todos os dias estudando a Bíblia, também ouvisse as perguntas, as respostas e curtisse, desse ali no dedinho de joinha, um clique, e também fizesse alguns comentários. Se tiver alguma pergunta, envie para o canal Hora Tranquila. Estamos aqui a serviço de vocês e nós, pela graça de Deus, pedimos que Ele nos ajude a nos mantermos neste propósito até a vinda do nosso Senhor Jesus, se nós não passarmos antes pelo descanso. Nós estudamos essa semana a respeito da posse do povo de Israel lá na terra de Canaã. Eles foram herdeiros das promessas que Deus havia feito aos antepassados, há mais de 400 anos antes, a Abraão, Isaac, Jacó, e esses israelitas que agora já estavam na terra prometida, eles eram prisioneiros da esperança, assim como nós também nos mantemos firmes na esperança da gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Breve, a palavra de Deus irá se cumprir através da promessa de Jesus, de que Ele estava indo, mas que voltaria para nos buscar. E nós estamos aqui aguardando, e para isso nós precisamos caminhar dia a dia com Jesus. Não basta apenas nós o aceitarmos em nossa vida, nos batizarmos, termos o nome no livro da igreja como membros, mas viver na prática o que Jesus pede de nós. É isso que vai nos levar aos céus. É a nossa vida de comunhão com Ele e também o nosso serviço ao nosso semelhante. O próprio Senhor Jesus, no seu sermão profético, Ele disse que muitos, quando Ele voltar, irão dizer: Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês. Por quê? Porque não tiveram relacionamento com Ele. Apenas eram membros da igreja. Mas nós estamos a serviço de Jesus. Nós precisamos atender às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ajudar da maneira que nós pudermos, quer seja com recursos, quer seja com palavras, quer seja com atos de bondade e também de ajuda naquilo que as pessoas necessitam. São várias as maneiras que nós podemos estar a serviço de Jesus. O próprio Senhor Jesus, Ele disse que quando nós visitamos um enfermo, quando nós visitamos um preso, quando nós damos água àquele que tem sede, quando nós vestimos aquele que não tem com que se vestir, nós estamos fazendo diretamente a Ele. Esse é o cristianismo, é nós estarmos a serviço do nosso semelhante. Não é você pensar assim: mas eu faço tudo tão certinho, eu guardo os mandamentos, eu vou à igreja
aos cultos, especialmente aos sábados, estou ali, mas não é isso que salva. O que salva é o nosso relacionamento com Jesus. Já fomos salvos quando nós o aceitamos, nós somos justificados, os nossos pecados passados foram perdoados. E agora, na caminhada cristã, nós precisamos estar sempre em comunhão, e se nós pecarmos, se nós transgredirmos algum mandamento, temos que pedir perdão, nos arrepender com sinceridade de coração, e Deus, ele vai nos perdoar e nós continuaremos a caminhada. O povo de Israel, eles tinham que cumprir alguns propósitos de Deus na vida deles, eles tinham que dividir a terra, eles tinham que adorar unicamente o Deus verdadeiro que os tirou da terra do Egito. Eles não poderiam adorar ídolos, mas infelizmente houve fracasso nessa condição espiritual do povo de Israel. Eles iam em busca de ídolos, de deuses pagãos, eles desobedeciam às ordens de Deus, mas, em consequência disso, eles foram levados cativos para a Babilônia. Os assírios tomaram o reino do norte e, enfim, tudo por causa da desobediência. Então nós, se quisermos estar nos céus, nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem, não, mas eu sou salvo pela graça. Mas a graça, ela não nos dá autorização para pecar, para transgredir os mandamentos. A graça, ela nos salva e o poder de Jesus em nós nos capacita a obedecermos aquilo que Ele pede que nós façamos. Nós estamos aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, que é a sua volta. É a nossa promessa gloriosa estar na Canaã celestial, estar nos céus para todos sempre. Mas nós vemos aqui, através do povo de Israel, que eles peregrinaram desde que Deus chamou Abraão, 400 anos. Agora, depois de 40 anos ali no deserto, quando eles saíram do Egito, eles finalmente entram na terra prometida. E Moisés, então, ele faz aquele discurso final que nós lemos para vocês essa semana em Deuteronômio, foi o último livro escrito por Moisés, e ali Moisés preparou Israel para a transição da promessa, a restauração de um estado nômade para um estado sedentário. Então, sob a liderança de Josué, Israel retornou à terra de Deus, aquela terra que Deus disse que daria a Abraão. E como nós já estudamos também, Israel não precisaria lutar porque Deus iria expulsar os habitantes da terra de Canaã, mas devido à desobediência do povo, à incredulidade, eles precisaram enfrentar guerras e algumas derrotas e muitas vitórias, mas as derrotas elas vinham porque eles confiavam em si mesmos, não confiavam em Deus. Então o livro de Josué marcou essa transição importante na história da salvação, quando o povo de Deus deveria subjugar a terra e desfrutar o descanso. Infelizmente, em apenas uma geração, Israel começou a viver em desobediência e o domínio sobre a terra se tornou tênue. E aí veio a profecia de Jeremias, de que eles seriam levados cativos, permaneceriam 70 anos no cativeiro em Babilônia, assim aconteceu. E o povo chorava, e o povo lamentava, mas Deus ouviu. Quando se cumpriram os 70 anos do cativeiro, Deus ouviu o clamor do povo, e então fez com que o rei da Medopérsia baixasse um decreto para que o povo retornasse para Jerusalém. E como dissemos para vocês, nem todos os judeus que estavam em Babilônia voltaram. Por quê? Porque a maioria que estava em Babilônia agora era pessoas que haviam nascido lá no cativeiro, estavam acostumados com a vida lá, já tinham a sua vida estabelecida em Babilônia. Mas houve aqueles que retornaram. Eles reconstruíram Jerusalém, reconstruíram os muros, e sabemos que não foi fácil, porque havia oposição, havia povos ao redor que não queria que eles reconstruíssem a cidade de Jerusalém. Mas Deus estava com eles e eles reconstruíram. E assim também, irmãos, se nós não seguirmos fielmente aquilo que Deus nos pede, nós precisamos saber que sem obediência, sem nós fazermos a vontade de Deus, nós não entraremos nos céus.
Muitas pessoas dizem assim, mas as obras não salvam. Sim, as obras não salvam, mas é uma demonstração de que nós fomos salvos por Jesus. É por isso que nós deveremos praticar as boas obras. É uma demonstração de que o poder de Jesus habita em nós. O povo de Israel também viveu sempre na esperança do nascimento do Messias. E quando Jesus nasceu, muitos o rejeitaram. Muitos não aceitaram Jesus como o Messias, como o prometido. E aí, devido à rejeição por parte dos líderes judaicos, por rejeição dos sacerdotes, daqueles que estavam à frente da nação, rejeitaram a Jesus como Messias, o povo de Israel também deixou de ser a nação escolhida por Deus. Os judeus poderão ser salvos porque a salvação ela é individual, ela é mediante a fé em nosso Senhor Jesus, é Ele que nos salva. Todo judeu que aceitar a Jesus será salvo, se continuar andando com Ele no dia a dia, fazendo a vontade de Jesus, seguindo os ensinamentos que está registrado no Novo Testamento. Então as pessoas judaicas também serão salvas individualmente, mas como nação, eles rejeitaram a Jesus. E aí o evangelho passou a ser levado aos gentios, aqueles que não são judeus, e chegou até nós. E louvamos a Deus porque o evangelho chegou a nós e porque nós também recebemos esta luz que brilhou através de Jesus, nos dando a esperança e a certeza da salvação. Nós sabemos que um novo céu e uma nova terra nos aguarda. Jesus, Ele está preparando lugar para cada um de nós na Cidade Santa, Nova Jerusalém, e breve Ele irá vir buscar aqueles que o aceitaram, aqueles que viveram com Ele. E nós então reinaremos com Jesus durante 1000 anos nos céus, na Nova Jerusalém. E após os 1000 anos, a Cidade Santa vai descer e os salvos descerão junto com a Cidade Santa. E então este planeta aqui que nós estamos será purificado pelo fogo e enxofre. Satanás e os anjos maus serão destruídos para todo sempre. E os ímpios que permaneceram mortos durante 1000 anos serão ressuscitados também e receberão então a recompensa que é a morte eterna, por terem rejeitado a Jesus. Quero dizer a todos vocês que nós não nos perderemos por pecarmos. Nós nos perderemos por rejeitarmos o perdão de Jesus. Pecadores todos nós somos, mas nós temos que buscar em Jesus o perdão para podermos ter a certeza da nossa salvação nele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação que é hoje, a sexta-feira, um feliz sábado, amanhã. E no domingo estaremos juntos novamente, Deus assim nos permitindo, dando sequência ao estudo neste livro de Josué. E pedimos a Deus que as bênçãos sejam concedidas a cada um segundo as nossas necessidades e que sejamos fortalecidos na nossa fé. Que Deus nos abençoe.